converso com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, do TRF da Primeira Região, que está lançando seu primeiro romance, Um Poema para a Bárbara. Bem-vinda ao Inteiro Teor, doutora Mônica. Muito obrigada, Vera. É um prazer estar aqui. E como foi a ideia de fazer esse romance histórico, tendo como pano de fundo a Inconfidência Mineira? Essa ideia surgiu, assim, ocasionalmente. Eu estava em Ouro Preto, passeando, né? Sentei-me numa daquelas, no alto da avenida principal, que dá para o Museu da Inconfidência, do outro lado o Palácio dos Governadores, e fiquei ali observando aquela paisagem e me veio a ideia de escrever alguma coisa sobre a Inconfidência Mineira. Mas tinha na minha mente que muito já havia se escrito sobre o Tomás Antônio Gonzaga, sobre Marília de Dirceu, e não sobre o próprio Tiradentes, né? E não sobre outros personagens que foram essenciais e que foram tão importantes quanto. Né? E aí me veio a ideia de escrever sobre Bárbara Eliodora e Alvarenga Peixoto. Só que tinha-se muito poucas informações sobre eles. Aliás, a nossa bibliografia histórica é escassa de informações assim, sólidas sobre, não só sobre o casal, como sobre a própria Inconfidência Mineira. Se repete muitas histórias baseadas em histórias que vão se contando, mas pouco fundamentada em documentos históricos. E o que a senhora descobriu nessa pesquisa? Começamos por Alvarenga Peixoto. Olha, primeiro, né, eu descobri alguma coisa sobre a Bárbara, né, um pesquisador que fez uma pesquisa muito pequenininha sobre ela, inclusive para concorrer à cadeira na Academia Paulista de Letras, né, e aí, a partir desse pequeno livrinho, eu fui começando a puxar os fios históricos, porque havia uma história, vamos dizer assim, uma história bem básica e muito sem informação histórica, mais sobre o que se falava sobre ela. E aí comecei a pesquisar e ver documentos, fui ao Arquivo Público Mineiro, atrás de documentos, consegui cartas, bilhetes dela, e aí eu fui puxando, fui à Casa dos Contos, pesquisando livros em Portugal também, né, documentos em Portugal, e consegui, a história vai se imbricando e vão chegando novos personagens nessa história, e aí a coisa cresceu, né? E eu consegui traçar um perfil tanto do Alvarenga Peixoto como da Bárbara Eliodora, que foi uma coisa assim surpreendente. Veio com muita força, e a força e a determinação desse casal. A Bárbara é uma mulher bem à frente do seu tempo. Nos fale um pouquinho desse perfil da Bárbara Eliodora. Bom, a Bárbara era uma figura assim, uma mulher encantadora, uma mulher belíssima, uma mulher que vivia em São João del Rei. Na época, São João del Rei e Vila Rica, né, atual Ouro Preto, eram os principais polos de cultura no Brasil, no Brasil colônia, porque ali se juntava todo o ouro e, consequentemente, os melhores professores, os melhores mestres, música, teatro, etc. Então, quer dizer, era um polo cultural mais evoluído do que em qualquer outro lugar na colônia. Bárbara, dentro desse ambiente, era de família tradicional, não só mineira, como a mãe dela se orgulhava de ser de família tradicional paulista, né? E ela cresce nesse ambiente de letras. O pai dela gostava também muito de promover saraus literários e tudo. Ela escrevia poesias, lia os franceses, enfim, uma mulher culta, tinha uma quantidade de irmãs e irmãos. Nesse ambiente ela se formou. A partir desse momento, quando ela conhece o Alvarenga Peixoto, que ele chega para tomar posse como ouvidor da comarca, ele se apaixona por ela, né? Ela, no início, ela não quer muito, enfim, estar com ele. Aí começa toda aquela trama, né, do amor, aquele romance, aquele idílio.
e vai evoluindo e ela vai se mostrando uma mulher forte. Quando o movimento da Inconfidência começa a tomar forma e contorno, ela participando ativamente desse movimento ao lado dele. Que ela foi musa dos Inconfidentes. Uma das musas, né? Uma das musas dos Inconfidentes, mas pela personalidade dela sempre muito forte, né? Ela tinha uma personalidade forte, isso é patente nos seus escritos e nos depoimentos que a gente vê. E isso aí cativou, de fato. E né? ela teve a primeira filha sem estar casada com ele. Como é que foi essa atitude libertária para o século XVIII? Esse é um dos mistérios que me fizeram investigar a vida dela, como é que uma mulher solteira de uma família tradicional, né? E com um homem que também era solteiro e que não havia nenhum impedimento de nenhum dos dois para se casar, como é que eles vão, têm essa filha, têm esse relacionamento e vivem juntos, né? Ou pelo menos convivem até a filha completar 3 anos de idade. Nesse ponto não é que ela tenha sido, vamos dizer, à frente do seu tempo, não desconheço a instituição do casamento, não é nada disso. Foram várias circunstâncias históricas, sociais e econômicas, principalmente, que fizeram com que eles tivessem de tomar essa atitude e depois, vamos dizer assim, tiveram de se casar por uma imposição do bispo de Mariana, que editou uma portaria dizendo que o ouvidor da comarca não poderia viver naquela situação de pecado, né? Mas mesmo assim ela enfrentou isso tudo, enfrentou com muita galhardia, com muita coragem. Depois eles se casaram, tiveram mais 3 filhos. Agora, a influência, a senhora acredita que houve uma influência do iluminismo na participação dele no movimento dos Inconfidentes? Mas completamente, do iluminismo, da maçonaria. Esses jovens vieram de Coimbra imbuídos desse ideal iluminista. E discutia-se isso nos saraus europeus, eles participaram ativamente desse movimento intelectual europeu. E o que pouca gente sabe, que vários membros, alguns membros pelo menos, do movimento da Inconfidência Mineira tiveram contato direto com Thomas Jefferson. Quando, ainda na França, ainda estava crescendo o movimento de liberdade, quando a França, a Bastilha ainda não havia sido tomada, já se falava em liberdade, igualdade e fraternidade em Minas Gerais, sabe? Eles foram os primeiros a ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a comungar dos ideais. Quer dizer, a independência, o movimento da Inconfidência Mineira, ele foi baseado principalmente no movimento da independência das 13 colônias americanas. Só depois é que eclodiu para o movimento francês. Tanto é que por que Dona Maria I veio com essa força, mandando esquartejar Tiradentes, mandando degradar todo mundo para o continente africano, né? Por que houve isso? Porque eles queriam sufocar esse movimento, que viram a força que estava tomando isso na Europa. O final foi trágico, porque o Alvarenga Peixoto foi degradado para Angola. Foi degradado para Angola, na prisão de Dundee. E dão algumas versões de que a Bárbara teria enlouquecido. O que tem de verdade, de ficção? Há muita ficção em torno disso, porque você imagina, você com três filhos, um estava já em gestação, o último Tristão, né, estava em gestação, aquele movimento todo de muita traição, de umas pessoas traindo e delatando as outras, um ambiente de conspiração horrível que foi depois que foi descoberto o movimento, né? E ela, no meio disso tudo, o marido, a quem ela amava profundamente, né, encarcerado, uma pessoa que exerceu o maior cargo da administração colonial, que era o de ouvidor-geral, né? E de repente vai para a Ilha das Cobras, para a penitenciária da Ilha das Cobras, ela não tem notícia dele, eles não têm notícia dos Inconfidentes que estão ali encarcerados, depois recebe a notícia. A primeira notícia que ela recebeu foi de que ele seria degradado, não, foi que o destino dele seria igual ao do Tiradentes, que eles seriam esquartejados, que a cabeça dele seria pregada, inclusive, em frente à casa dela. Né? Então, isso é de enlouquecer qualquer um. Né? Aí há histórias de que ela andava perambulando pelas ruas de São João del Rei e que, enfim, que ela
jogava ouro em pó na cabeça. Várias histórias e lendas se criaram em torno disso, né? Mas a verdade é que os documentos hoje comprovam que ela conseguiu, inclusive, administrar o patrimônio, resgatar o patrimônio do marido, administrar, e não só isso, ela pagou quase todas as dívidas dele, a maior parte das dívidas dele, que ele deixou em razão de ser um empresário também, um grande empresário, ela pagou, ela conseguiu quitar quase tudo. Agora, doutora Mônica, a capa do livro é de uma delicadeza e também o título, um poema para a Bárbara. Como é que foi, como que a poesia transita aí nesse romance tão bonito? Ah, isso é maravilhoso. História? Os dois eram poetas, né? Ela era poeta, ele era poeta, e ele faz um poema lindo para ela, né? E que é o mote da história. Ele faz vários poemas para ela, mas esse principalmente, né, Bárbara Bela do Norte Estrela, né, que meu destino sabe guiar. Então, aí no final do livro a gente fecha, né, com essa poesia também, resgatando esse lado poeta dos dois, que era o lado lúdico, era o lado da intelectualidade e também do coração, né? Não só da intelectualidade, como do coração. E só encerrando, como está sendo essa sua estreia nas letras, como primeiro romance que a senhora escreve? Eu sempre tive essa vontade, e a literatura, a poesia sempre fizeram parte da minha vida. Eu senti essa vontade muito forte de escrever esse livro e eu estou muito satisfeita com o resultado. Eu acho que a minha própria função, o meu próprio cargo de juíza me possibilitou contar essa história, porque com o meu conhecimento como juíza, eu consegui entender melhor os documentos, porque todos os documentos principais dessa história são os autos da devassa, que na realidade é um grande inquérito policial, né, que se formou, que foi elaborado para a condenação dos inconfidentes. Então, eu acho que uma coisa ajudou na outra, né? E o seu livro pode ser encontrado, por enquanto, na Livraria Cultura. Todas as livrarias, eu espero que em breve esteja, e principalmente pelo site da editora, que é a editora Gutenberg. Obrigada, doutora Mônica, pela sua entrevista, e o Interteor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail interteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.